A chuva fina de dezembro caía sobre as ruas movimentadas de São Paulo, transformando o asfalto em um espelho escuro que refletia as luzes natalinas dos prédios comerciais. Roberto Mendes ajustou o colarinho do casaco de lã italiana e apressou o passo em direção ao seu Mercedes preto, estacionado em frente ao edifício comercial onde ficava o escritório da Mendes Construtora. Aos 52 anos, Roberto havia conquistado tudo o que sempre sonhara. Uma empresa avaliada em centenas de milhões, apartamentos nos melhores bairros de São Paulo, uma casa na praia em Guarujá e o respeito no mundo dos negócios. Seu nome aparecia regularmente nas revistas de economia como um dos empresários mais bem-sucedidos do setor imobiliário brasileiro. Mas naquele 23 de dezembro, caminhando sozinho pelas ruas da capital paulista, ele sentia um peso inexplicável no peito. O celular tocou no bolso interno do paletó. Roberto atendeu sem olhar o visor. Mendes. Oi, Roberto. É o Carlos. Você vai mesmo passar o Natal sozinho outra vez? A voz do doutor Carlos Ferreira, seu advogado e um dos poucos amigos que ainda mantinha contato, soava preocupada do outro lado da linha. Roberto parou diante de um semáforo vermelho e suspirou. Não é sozinho, Carlos. Vou trabalhar nos contratos da obra do Morumbi. É um projeto de 200 milhões. Cara, pelo amor de Deus, você tem 52 anos e vai passar a véspera de Natal revisando contratos? Marina ligou para mim ontem. Marina. Roberto sentiu um aperto no estômago ao ouvir o nome da ex-esposa. Ela está preocupada com você. Disse que você nem respondeu o convite para o jantar de Natal na casa dos pais dela. Roberto, você sabe que, apesar do divórcio, ela ainda se importa. Carlos, não quero falar sobre isso. Roberto cortou a conversa e atravessou a rua assim que o sinal abriu. Tenho uma empresa para tocar. Não posso ficar perdendo tempo com sentimentalismos. Cara, você perdeu sua família por causa dessa obsessão pelo trabalho. Não percebe que está repetindo o mesmo erro? Roberto desligou o telefone sem responder. Sabia que o amigo tinha razão, mas admitir isso era doloroso demais. Havia 5 anos, Marina havia pedido o divórcio depois de 15 anos de casamento, cansada de competir com planilhas, reuniões e negócios pela atenção do marido. Você escolheu o dinheiro ao invés de mim. Foram as últimas palavras que ela disse antes de assinar os papéis. O empresário chegou ao estacionamento e procurou pelas chaves no bolso, quando ouviu uma voz doce atrás dele. Moço, quer comprar uma florzinha para sua esposa? Roberto se virou e viu uma menina pequena, de aproximadamente 9 anos, segurando um pequeno buquê de rosas vermelhas. Ela estava molhada pela garoa, mas sorria com uma doçura que contrastava com a dureza da rua. Usava um vestido simples, um casaco velho que parecia ter sido de alguém maior, e tênis gastos. Seus olhos castanhos brilhavam com uma luz especial. Não tenho esposa, respondeu Roberto, de forma mais seca do que pretendia. A menina baixou o olhar por um momento, mas logo voltou a sorrir. Então é para sua namorada? Ou para sua mãe? As flores sempre fazem as pessoas ficarem mais felizes. Roberto olhou para a pequena vendedora e sentiu algo estranho. Havia uma pureza em sua maneira de falar que o tocou. Como você se chama? Sofia. E o senhor? Roberto. Ele hesitou por um momento. Quanto custam as flores? 5 reais cada uma, mas para o senhor eu faço 3 por 10 reais. É uma oferta especial de Natal. Sofia sorriu, esperançosa. Roberto tirou uma nota de 50 reais da carteira. Fica com o troco. Os olhos da menina se arregalaram. Sério mesmo? Muito obrigada, seu Roberto. Agora vou conseguir comprar o presente de Natal da minha avó. Você mora com sua avó? Moro sim. A vovó Helena é a pessoa mais legal do mundo. Ela trabalha muito para cuidar de mim. Sofia segurou as flores com carinho. E o senhor vai dar essas flores para alguém especial? Roberto olhou para as rosas em suas mãos e não soube o que responder. Para quem ele daria flores? Não havia ninguém especial em sua vida há anos.
Moço, posso fazer uma pergunta? Sofia inclinou a cabeça, com aquela curiosidade típica das crianças. Que pode? Você passa o Natal sozinho? A pergunta atingiu Roberto como um soco no estômago. Ele ficou paralisado, olhando para aquela menina pequena que havia, com uma simples pergunta, exposto à verdade mais dolorosa de sua vida. Sim, ele passava o Natal sozinho. Passava todos os feriados sozinho, todos os finais de semana sozinho, cercado apenas por contratos, planilhas e a frieza de seu apartamento luxuoso. Roberto engasgou com as palavras. Sofia percebeu que havia tocado em algo sensível. Desculpe, seu Roberto. Não queria deixar o senhor triste. Não, não. Você não fez nada de errado. Roberto se ajoelhou para ficar na altura da menina. É que... Sim, eu passo o Natal sozinho. Já faz alguns anos. Que tristeza! Sofia disse com genuína compaixão. Ninguém deveria passar o Natal sozinho. Natal é para ficar com as pessoas que a gente ama. E você? Como vai passar o Natal? Com a vovó Helena? A gente sempre faz uma ceinha simples, mas é muito gostosa. A vovó faz o melhor arroz doce do mundo. Os olhos de Sofia brilharam de alegria. A gente não tem muito dinheiro, mas temos uma a outra, e isso é o que importa, né? Roberto sentiu um nó na garganta. Aquela menina, que provavelmente não tinha nenhum décimo do que ele possuía em bens materiais, parecia infinitamente mais rica do que ele em termos de amor e conexão humana. Seu Roberto, Sofia hesitou por um momento. Se o senhor quiser, pode passar o Natal com a gente. A vovó sempre fala que a mesa fica mais gostosa quando tem mais gente. A generosidade daquela criança deixou Roberto sem palavras. Uma menina que mal o conhecia, que provavelmente precisava de cada centavo que ganhava vendendo flores, estava convidando um estranho para passar o Natal em sua casa. É muito gentil da sua parte, Sofia, mas o quê? O senhor tem algum compromisso mais importante que estar com pessoas que se importam? Sofia perguntou com aquela honestidade direta das crianças. Roberto parou para pensar. Que compromisso ele tinha? Ficar sozinho em seu apartamento de cobertura, comendo uma refeição delivery enquanto trabalhava? Ou aceitar o convite genuíno de uma menina que acabara de conhecer? Onde vocês moram? Na Vila Madalena. É pertinho daqui. A casa é pequeninha, mas é cheia de amor. Sofia sorriu. A vovó vai ficar super feliz em conhecer o senhor. Roberto olhou ao redor. As pessoas passavam apressadas pela calçada, carregadas de sacolas de presentes, provavelmente indo para casa encontrar suas famílias. Ele estava ali, um homem bem-sucedido de 52 anos, sendo convidado para o Natal por uma menina de 9 anos que vendia flores na rua. Sabe, Sofia, acho que vou aceitar seu convite. O rosto da menina se iluminou. Sério? Que felicidade! Vovó Helena sempre fala que os anjos aparecem nas formas mais inesperadas. Anjo? Roberto riu pela primeira vez em semanas. Claro, o senhor apareceu na minha vida hoje, comprou minhas flores e agora vai passar o Natal com a gente. Se isso não é coisa de anjo, eu não sei o que é. Roberto guardou as flores no carro e olhou para Sofia. Que horas é o jantar de vocês? A partir das 7 horas, mas pode chegar a hora que quiser. A vovó sempre deixa comida no fogo. Sofia escreveu o endereço em um pedaço de papel. Aqui está nossa casa. Não é difícil de achar. Quando Roberto pegou o papel, suas mãos tremeram ligeiramente. Fazia tanto tempo que alguém o convidava para algo que não fosse relacionado a negócios. Sofia. Roberto a chamou quando ela já estava se afastando. Posso perguntar uma coisa? Por que você me convidou? Você nem me conhece. Sofia parou e se virou com aquele sorriso doce no rosto. Vovó Helena sempre diz que a gente reconhece as pessoas solitárias pelo jeito que elas olham. O senhor tem olhos tristes, seu Roberto, e ninguém deveria ter olhos tristes no Natal. Roberto ficou parado na calçada, vendo a pequena figura de Sofia se afastar entre os pedestres até desaparecer na multidão. Ele olhou para o papel em suas mãos com o endereço rabiscado com letra infantil e sentiu algo que não experimentava há anos:
expectativa. Pela primeira vez em muito tempo, Roberto Mendes não sabia exatamente o que esperar do dia seguinte. E, estranhamente, isso não o assustava. Na verdade, pela primeira vez em anos, ele estava ansioso pelo Natal. Roberto passou o resto da tarde tentando se concentrar no trabalho, mas a pergunta de Sofia ecoava em sua mente. Você passa o Natal sozinho? Por mais que tentasse focar nos contratos espalhados sobre sua mesa de mogno, seus pensamentos sempre voltavam para aquela menina de olhos brilhantes e seu convite genuíno. Às 6:30 da tarde, Roberto desligou o computador e olhou pela janela panorâmica de seu escritório no 23º andar. A cidade se estendia diante dele, milhões de luzes piscando como estrelas terrestres. Lá embaixo, as pessoas corriam de um lado para o outro, carregadas de presentes, indo para casa encontrar suas famílias. E ele tinha um endereço rabiscado em um pedaço de papel e uma sensação estranha no peito que não conseguia identificar. Roberto pegou o telefone e discou o número de Carlos. Mudou de ideia sobre o Natal? A voz do advogado soou esperançosa. Carlos, posso fazer uma pergunta estranha? Claro. Quando foi a última vez que você fez algo completamente fora da sua zona de conforto? Carlos riu do outro lado da linha. Roberto, você está bem? Essa não é uma pergunta muito própria de você. Só responde. Bom, acho que foi quando decidi fazer aulas de dança com a Beatriz. Ela queria tanto e eu tinha medo de passar ridículo. Carlos fez uma pausa. Por que a pergunta? Você se arrependeu de fazer as aulas? Jamais. Foi uma das melhores coisas que já fiz. Aprendi a me conectar com minha esposa de uma forma completamente nova. Roberto, o que está acontecendo? Roberto hesitou. Como explicar para seu amigo pragmático que havia sido convidado para o Natal por uma menina vendedora de flores? Nada. Só curiosidade. Roberto desligou antes que Carlos pudesse fazer mais perguntas. Ele guardou os documentos na gaveta, vestiu o casaco e desceu para o estacionamento. No carro, ficou parado por alguns minutos olhando o papel com o endereço. Vila Madalena. Fazia anos que não visitava aquela parte da cidade. Quando era mais jovem, antes do sucesso, frequentava os bares da região com Marina. Eles eram felizes, então, cheios de sonhos e planos para o futuro. O trânsito de véspera de Natal estava intenso, mas Roberto não se importou. Pela primeira vez em anos, não estava com pressa para chegar em lugar nenhum. Pelo contrário, sentia uma ansiedade nervosa, como um adolescente indo ao primeiro encontro. Enquanto dirigia, suas memórias voltaram para os natais da infância na casa dos avós maternos, em Minas Gerais. Dona Maria sempre preparava uma mesa farta, mesmo sendo uma família simples. Seu avô João ficava na varanda contando histórias para as crianças da vizinhança. A casa pequena ficava abarrotada de parentes, risadas e amor. Quando foi que ele havia perdido isso? Quando o sucesso se tornou mais importante que as conexões humanas. Roberto estacionou em frente a um pequeno sobrado azul, com plantas na janela. Era uma casa simples, mas bem cuidada, com uma pequena varanda onde alguém havia pendurado pisca-piscas coloridos. O contraste com seu apartamento de cobertura minimalista era gritante. Aqui havia vida, calor humano. Ele respirou fundo e tocou a campainha. Passos apressados se aproximaram da porta, e ela se abriu, revelando Sofia, que agora usava um vestido vermelho simples, mas limpo, com um laço no cabelo. Seu Roberto, o senhor veio mesmo! Sofia pulou de alegria. Vovó, ele chegou, o moço das flores! Uma senhora de cabelos grisalhos apareceu atrás da menina, secando as mãos em um avental florido. Dona Helena tinha o rosto marcado pelo tempo e pelo trabalho, mas seus olhos eram gentis e acolhedores, como os da neta. Seja muito bem-vindo à nossa casa, senhor Roberto. Sofia não parou de falar do senhor a tarde toda. Dona Helena fez um gesto para que ele entrasse. Por favor, fique à vontade. Roberto entrou na pequena sala de estar. A decoração era simples.
Um sofá de 2 lugares com almofadas bordadas à mão, uma estante com alguns livros e fotografias, uma televisão pequena. Mas havia algo que seu apartamento luxuoso não tinha: calor humano. As paredes estavam cheias de fotos de Sofia em diferentes idades, desenhos infantis colados na geladeira e um pequeno presépio montado em cima de uma mesa de centro. Que casa aconchegante, Roberto disse, e realmente sentia isso. É pequena, mas é nossa, respondeu Dona Helena com orgulho. Sofia, vai buscar o suco de laranja para o senhor Roberto enquanto eu termino o jantar. Dona Helena não precisava se incomodar. Roberto começou a dizer: que isso? Natal é tempo de partilhar. E, além do mais, fazia tempo que não tínhamos um convidado especial. A senhora sorriu. Sofia me contou que o senhor é empresário. Deve ter uma vida muito corrida. Roberto se sentou no sofá e Sofia apareceu com um copo de suco de laranja feito na hora. Sim, é bem corrida. Às vezes eu esqueço de parar para perceber as coisas importantes. Ah, isso acontece com todo mundo, Dona Helena disse, sentando-se na poltrona em frente. Eu mesma, quando era mais nova, vivia tão preocupada em trabalhar para sustentar minha filha, a mãe da Sofia, que às vezes esquecia de aproveitar os momentos simples. Hoje vejo que esses momentos são os mais preciosos. O que aconteceu com os pais da Sofia, se não for indiscrição perguntar? O rosto de Dona Helena se entristeceu por um momento. Eles morreram em um acidente de carro há 3 anos. A Patrícia, minha filha e o genro. Sofia tinha apenas 6 anos. Ela olhou para a neta com carinho. Foi muito difícil para todos nós, mas esta menina é forte. Ela me dá forças todos os dias. Roberto sentiu um aperto no coração. Aquela criança havia perdido os pais tão pequena, mas ainda assim conseguia espalhar alegria e generosidade por onde passava. Por isso ela vende flores. Ela insiste em ajudar. Eu trabalho como faxineira em alguns escritórios, mas o dinheiro é contado. Sofia diz que quer contribuir para comprarmos nossa casa própria um dia. Dona Helena suspirou. Tento desencorajá-la. Uma criança deveria brincar, estudar, não se preocupar com dinheiro, mas ela é teimosa. Sofia apareceu correndo da cozinha. Vovó, posso mostrar meus desenhos para o seu Roberto? Claro que pode, minha querida. A menina trouxe um caderno simples e se sentou ao lado de Roberto no sofá. Começou a virar as páginas, mostrando desenhos coloridos, casas, flores, famílias, árvores de Natal. Este aqui é eu e a vovó. Sofia apontou para um desenho onde 2 figuras de mãos dadas sorriam. E este é o desenho da nossa casa dos sonhos. Roberto olhou o desenho com atenção. Era uma casa simples, com jardim, uma árvore grande no quintal e 2 figuras na varanda. É muito bonito, Sofia. Você desenha muito bem. Obrigada. A professora da escola diz que eu tenho talento. Sofia virou mais algumas páginas. Oh, e este aqui eu desenhei hoje. Roberto se surpreendeu ao ver um desenho dele mesmo, usando terno e gravata, segurando flores. Do lado estava escrito com letra caprichada: o moço gentil que me deu dinheiro para o presente da vovó. Você me desenhou? Desenhei. O senhor foi muito legal comigo hoje. Não são muitas pessoas que param para conversar comigo quando eu estou vendendo flores. Sofia olhou para ele com aqueles olhos sinceros. A maioria das pessoas passa correndo, como se eu fosse invisível. Roberto sentiu uma pontada de culpa. Quantas vezes ele mesmo havia passado por crianças vendedores na rua sem nem notá-las. Quantas oportunidades de conexão humana havia perdido por estar sempre com pressa, sempre focado em seus objetivos. Jantar está servido, anunciou Dona Helena da pequena cozinha. Os 3 se dirigiram para uma mesa redonda simples, mas cuidadosamente arrumada. Havia uma toalha de mesa bordada, pratos simples mas limpos e uma vela acesa no centro. A comida era caseira: arroz, feijão, frango assado com batatas, salada de tomate. Nada sofisticado, mas Roberto podia sentir o amor em cada prato.
Dona Helena, isso está delicioso, Roberto disse após a primeira garfada. No que bom que gostou. Não é comida de restaurante chique, mas é feita com carinho. Sabe, Roberto disse, mastigando devagar, eu não comia uma refeição caseira há anos. Sempre peço delivery ou como em restaurantes. Sofia arregalou os olhos. Sério? Mas comida de casa é a mais gostosa. A vovó faz o melhor feijão do mundo. Durante o jantar, Roberto se viu contando sobre sua vida de uma forma que há muito não fazia. Falou sobre sua empresa, sobre os desafios dos negócios, mas também sobre a solidão, sobre como havia perdido Marina, sobre como se sentia desconectado das pessoas. O senhor era casado? Perguntou Sofia, curiosa. Era, com uma mulher maravilhosa chamada Marina. E por que se separaram? Sofia, repreendeu Dona Helena, não seja intrometida. Tudo bem, Roberto sorriu. Nos separamos porque eu escolhi o trabalho ao invés dela. Eu achava que ganhando mais dinheiro, construindo uma empresa maior, eu seria mais feliz. Mas acabei descobrindo que tinha tudo e ao mesmo tempo nada. O senhor ainda gosta dela? Sofia perguntou com aquela franqueza das crianças. Roberto parou com o garfo no ar. Sim, ainda gosto muito dela. Então por que não vai atrás dela? Porque é complicado, Sofia. Adultos complicam tudo. Vovó sempre diz que o amor não é complicado. As pessoas é que complicam o amor. Dona Helena sorriu para a neta. Esta menina, às vezes, tem mais sabedoria que muita gente adulta. Após o jantar, os três se sentaram na pequena sala. Dona Helena serviu café e o famoso arroz doce que Sofia havia mencionado. Roberto nunca havia provado algo tão simples e ao mesmo tempo tão especial. Chá, seu Roberto, disse Sofia, se aconchegando ao lado dele no sofá. Posso fazer mais uma pergunta? Pode. O senhor é feliz? A pergunta pegou Roberto desprevenido novamente. Duas perguntas simples em um dia, vindas da mesma menina, e ambas atingindo o cerne de sua existência. Eu não sei, Sofia. Eu pensava que era. Tenho dinheiro, tenho sucesso, mas isso não é a mesma coisa que ser feliz, né? Não, não é a mesma coisa. Sofia ficou pensativa por um momento. Sabe o que me faz feliz? Estar aqui com a vovó, desenhar, ver as pessoas sorrirem quando compram minhas flores. Coisas simples. Roberto olhou ao redor daquela casa pequena e simples, mas cheia de amor, e comparou com seu apartamento frio e vazio. Ali estava tudo o que ele havia perdido na corrida pelo sucesso: conexão, simplicidade, amor genuíno. Sofia tem razão, disse Dona Helena. A felicidade não está no que a gente tem, mas em como a gente vive e com quem a gente divide a vida. Às 10 da noite, Roberto disse que precisava ir embora. Sofia ficou triste. O senhor precisa mesmo ir? A gente podia assistir um filme de Natal. Sofia, o senhor Roberto tem seus compromissos, disse Dona Helena. Na verdade, Roberto hesitou. Eu não tenho compromisso nenhum. Eu só não quero incomodar vocês. Incomodar? Sofia riu. O senhor é o nosso convidado especial. Por favor, fica mais um pouquinho. Roberto olhou para aquela menina e para sua avó e sentiu algo que não experimentava há anos, o desejo genuíno de pertencer a algum lugar, de fazer parte de algo maior que ele mesmo. Está bem, mas só mais uma horinha. Sofia bateu palmas de alegria e correu para ligar a televisão. Eles assistiram a um filme natalino antigo, com Roberto no meio do sofá, Sofia encostada em seu braço esquerdo e Dona Helena tricotando em sua poltrona. Roberto não conseguia se lembrar da última vez que havia se sentido tão em paz, tão em casa. Roberto acordou na manhã de 24 de dezembro com uma sensação estranha. Pela primeira vez em anos, havia dormido profundamente, sem os pesadelos recorrentes sobre contratos perdidos ou reuniões fracassadas. Em seu apartamento silencioso de cobertura, ele preparou o café da manhã, uma torrada simples e café preto, enquanto repensava a noite anterior. A casa de Dona Helena e Sofia havia despertado nele memórias e sentimentos que julgava enterrados.
O calor humano, as risadas genuínas, a simplicidade daquele jantar haviam tocado uma parte de sua alma que ele pensava ter perdido para sempre. Mas agora, de volta à sua realidade de mármore e vidro, Roberto se perguntava se não havia sido apenas um momento de sentimentalismo. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Roberto é a Marina. O coração de Roberto disparou. Fazia 3 meses que não conversavam. Marina: oi, como você está? Estou bem. Olha, eu sei que você provavelmente já tem planos para hoje, mas eu queria te convidar novamente para o jantar de Natal na casa dos meus pais. Eles sempre perguntam por você. Roberto hesitou. Na noite anterior, ele havia prometido a Sofia que voltaria para ajudá-la a preparar alguns enfeites de Natal. Era um compromisso simples, mas que havia feito com sinceridade. Marina, eu já tenho um compromisso. A voz dela soou surpresa e um pouco magoada. Entendo. Você está saindo com alguém? Não é isso. É complicado de explicar. Roberto, nós fomos casados por 15 anos. Você pode me contar. Roberto caminhou até a janela panorâmica e olhou a cidade lá embaixo. Como explicar que havia encontrado mais calor humano em uma noite com desconhecidos do que em anos de sua vida construída? Conheci uma menina ontem, uma vendedora de flores. Ela me convidou para passar o Natal com ela e a avó. Silêncio do outro lado da linha. Roberto, você está bem? Isso não parece nada com você. Talvez seja exatamente por isso que eu preciso fazer. Marina suspirou. Você sabe que eu me preocupo com você, né? Depois do divórcio, você se fechou completamente. Carlos me disse que você tem passado todos os feriados sozinho. Marina, posso te fazer uma pergunta? Você era feliz quando éramos casados? Roberto, por favor, seja honesta. No começo, sim, muito feliz, mas nos últimos anos... Marina fez uma pausa. Eu me sentia casada com um fantasma. Você estava fisicamente presente, mas sua mente, seu coração, estava sempre em outro lugar, em reuniões, em contratos, em números. Eu achava que estava construindo um futuro para nós. Mas que futuro, Roberto? Um futuro sem presente? Sem momentos juntos, sem conversas, sem conexão? Roberto sentiu um nó na garganta. Você acha que ainda haveria uma chance para nós? Roberto, a voz de Marina ficou suave. Você mudou mesmo? Ou só está passando por um momento difícil? Era uma pergunta justa. Roberto não sabia a resposta. Eu não sei, Marina, mas pela primeira vez em anos eu quero descobrir. Após desligar o telefone, Roberto se arrumou e saiu de casa. Havia decidido parar em uma loja de brinquedos antes de ir à casa de Sofia. Se ia passar o Natal com elas, queria levar presentes. Na loja, ele se sentiu perdido. Fazia tanto tempo que não comprava presentes para crianças. Caminhou pelos corredores, observando pais, escolhendo cuidadosamente brinquedos para seus filhos. E se deu conta de como estava desconectado desse mundo. Posso ajudá-lo? Perguntou uma vendedora simpática. Eu preciso de um presente para uma menina de 9 anos e talvez algo para uma senhora de 60 e poucos anos. O senhor conhece os gostos dela? Roberto pensou em Sofia. Ela gosta de desenhar e é muito generosa. Mature para a idade. A vendedora o levou até uma seção com materiais de arte. Que tal este kit de desenho profissional? Tem lápis de cor, giz de cera, tinta aquarela. Roberto pegou a caixa. Era perfeita. E para a avó? Bem, se ela cuida de uma menina, talvez algo prático ou algo pessoal. Roberto lembrou-se de Dona Helena tricotando na poltrona. Vocês têm lãs para tricô? 2 horas depois, Roberto estava na porta da Casa Azul novamente, carregando as sacolas de presente e sentindo aquela ansiedade nervosa de novo. Sofia abriu a porta antes mesmo que ele tocasse a campainha. Seu Roberto, eu sabia que o senhor ia voltar. Ela o abraçou com força. Vovó está fazendo biscoitos de Natal. Trouxe algumas coisas para vocês.
Roberto disse, mostrando as sacolas. Os olhos de Sofia brilharam. Presentes? Sério? Dona Helena apareceu na porta com as mãos cheias de farinha. Senhor Roberto, que alegria tê-lo aqui novamente. Sofia acordou cedo, dizendo que o senhor ia voltar. De como ela sabia? Ah, Dona Helena sorriu. Esta menina tem um sexto sentido para essas coisas. Eles entraram na sala e Roberto entregou os presentes. Sofia abriu o kit de desenho e ficou extasiada. Nossa, olha quantas cores! Vovó, olha, é o kit mais bonito que eu já vi na vida. Dona Helena abriu o pacote com as lãs coloridas e seus olhos se encheram de lágrimas. Senhor Roberto, isso é demais. Eu não posso aceitar. Claro que pode. Sofia me disse que a senhora gosta de tricotar, mas deve ter custado muito caro. Dona Helena. Roberto se ajoelhou ao lado da poltrona onde ela estava sentada. Ontem à noite, vocês me deram algo que não tem preço. Me deram companhia, carinho, um lar. Esses presentes são uma forma muito pequena de retribuir. Sofia pulou no colo de Roberto. Obrigada, seu Roberto. Agora posso fazer desenhos ainda mais bonitos. Que tal se você me ensinasse a desenhar? Roberto sugeriu. Sério? O senhor quer aprender? Quero sim. Eles passaram a manhã inteira na mesa da cozinha. Sofia ensinou Roberto técnicas básicas de desenho. E ele descobriu que tinha mais jeito do que imaginava. Desenhou uma árvore de Natal. Depois tentou desenhar Sofia, que riu das primeiras tentativas desajeitadas. O senhor está melhorando. Sofia encorajava. Olha, agora já dá para ver que sou eu. Dona Helena trabalhava na cozinha preparando o almoço de Natal, mas parava frequentemente para observar o homem de terno e gravata se divertindo como uma criança. Seu Roberto, Sofia disse de repente, posso desenhar sua família, minha família. É, sua mãe, seu pai, seus irmãos. Roberto parou de desenhar. Meus pais morreram há alguns anos, disse Sofia, e eu não tenho irmãos. Ah, Sofia ficou pensativa. E sua ex-esposa? A Marina. Roberto se surpreendeu que ela lembrasse do nome. Como você lembra do nome dela? Eu presto atenção nas coisas importantes. O senhor ainda gosta muito dela, né? Eu vejo no seu rosto quando fala dela. Mais uma vez aquela menina o surpreendeu com sua percepção. Sim, ainda gosto. Então, por que vocês não voltam? Porque eu fiz coisas erradas, Sofia. Machucei ela sem querer. Sofia parou de desenhar e olhou diretamente nos olhos de Roberto. Vovó sempre diz que todo mundo merece uma segunda chance, principalmente quando a gente reconhece que errou. E se ela não me perdoar? E se ela perdoar? Sofia rebateu. O senhor nunca vai saber se não tentar. Durante o almoço, Roberto contou mais sobre sua vida. Falou sobre sua infância humilde, sobre como havia lutado para construir sua empresa, sobre os sacrifícios que fez pelo caminho. O senhor sabe qual foi seu maior erro? Perguntou Dona Helena, servindo mais um pouco de farofa. Qual? Achar que precisava escolher entre o sucesso e a felicidade. Uma coisa não exclui a outra, sabe? Mas para ter sucesso, eu precisava trabalhar muito, abrir mão de muitas coisas. Trabalhar muito é uma coisa. Esquecer de viver é outra completamente diferente. Dona Helena se sentou ao lado dele. Meu marido, o avô da Sofia, trabalhava na construção civil, trabalho pesado, salário baixo, mas todo dia, quando chegava em casa, ele deixava os problemas do trabalho lá fora. Em casa, ele era totalmente nosso. Eu nunca aprendi a fazer isso. Nunca é tarde para aprender, disse Sofia, lambendo o dedo cheio de doce de leite. À tarde, eles decoraram a casa para o Natal. Roberto se viu subindo em uma cadeira para pendurar enfeites no alto, rindo quando Sofia dizia que estava torto, ajudando Dona Helena a arrumar o presépio. Sabe, disse Roberto, colocando uma estrela no topo da pequena árvore de Natal. Eu tenho uma árvore de Natal no meu apartamento que custou R$3.000, mas ela não me trouxe nem um décimo da alegria que esta está me trazendo. É porque esta aqui a gente fez com amor, explicou Sofia. Amor deixa tudo mais bonito. No final da tarde, Roberto recebeu uma ligação de Carlos.
Roberto, onde você está? Liguei para seu apartamento e ninguém atendeu. Estou visitando uns amigos. Amigos? Que amigos? Você não tem amigos além de mim. Carlos riu. Tenho sim. Acabei de descobrir. Roberto, você está me preocupando. Você não está parecendo você mesmo. Talvez seja essa a ideia, Carlos. Olha, a Marina me ligou hoje. Disse que você recusou o convite para o jantar na casa dos pais dela. Recusei. Cara, vocês dois ainda se amam. Por que você não vai atrás dela? Roberto olhou para Sofia, que estava mostrando seus novos desenhos para a avó. Porque primeiro eu preciso me encontrar. Como posso amar alguém direito se eu nem sei mais quem eu sou? E você está se encontrando aí, seja lá onde for que você esteja? Roberto observou a cena à sua frente. Dona Helena, ajudando Sofia a colorir um desenho, as duas rindo de algo que a menina havia dito. A casa pequena, mas cheia de calor. Estou começando a, Carlos. Quando escureceu, eles se sentaram na varanda para observar as luzes de Natal da vizinhança. Sofia estava encostada em Roberto e Dona Helena tricotava com as lãs novas. Seu Roberto, Sofia disse baixinho, o senhor está feliz hoje? Roberto pensou na pergunta da noite anterior. Sabe, Sofia, eu acho que sim. Faz muito tempo que eu não me sentia assim. Assim como, em paz, completo, Sofia sorriu. Isso é ser feliz. Como você sabe tanto sobre felicidade sendo tão nova? Porque eu aprendi com a vovó. E por quê? Sofia hesitou. Por que o quê? Porque quando meus pais morreram, eu aprendi que a vida é muito curta para desperdiçar os momentos bons. Então, eu tento aproveitar cada risada, cada abraço, cada dia. Roberto sentiu os olhos marejarem. Aquela menina de 9 anos tinha mais sabedoria sobre a vida do que ele havia acumulado em 52 anos. Sofia, posso te contar um segredo? Pode! Você e sua avó mudaram minha vida em apenas 2 dias. Como assim? Vocês me lembraram de que existe algo mais importante que dinheiro e sucesso. Vocês me lembraram do que é realmente importante. Sofia se virou para olhá-lo. E o que é realmente importante? Roberto olhou para ela, depois para Dona Helena, depois para aquela casa simples que havia se tornado o lugar mais acolhedor que conhecia. Isso aqui, este momento, estar com pessoas que se importam de verdade, ter alguém para abraçar, alguém para fazer rir, alguém para quem voltar em casa. Então o senhor vai tentar reconquistar a Marina? Roberto sorriu. Vou sim, Sofia, mas primeiro vou tentar me reconquistar. A ceia de Natal na casa de Dona Helena foi servida às 8 da noite. A mesa pequena estava cuidadosamente arrumada, com a melhor louça da casa. Pratos simples, mas reluzentes, e taças de vidro que refletiam a luz da vela no centro. O cardápio era modesto. Peru assado com farofa, arroz à piauí, salada de maionese e o famoso arroz doce de sobremesa. Mas Roberto nunca havia participado de uma ceia tão rica em significado. Antes de começarmos, disse Dona Helena, vamos dar as mãos e agradecer por este momento. Roberto, que há anos não fazia uma oração, segurou a mão calejada de Dona Helena de um lado e a pequena mão macia de Sofia do outro. Sentiu uma energia especial passando entre eles. Senhor, começou Dona Helena com voz emocionada, obrigada por nos dar saúde, por ter um teto sobre nossas cabeças, comida na mesa e, principalmente, por ter trazido o Roberto para nossa família. Abençoe este jantar e todos que estão presentes. Amém. Amém, repetiram Sofia e Roberto. Roberto estava com os olhos úmidos. Quando foi a última vez que alguém havia incluído seu nome em uma oração? Quando foi a última vez que se sentiu verdadeiramente parte de uma família? Durante a ceia, Sofia contou sobre seus planos para o ano seguinte. Queria melhorar as notas na escola e economizar dinheiro suficiente para comprar um presente especial para a avó no Dia das Mães. Dona Helena falou sobre seu sonho de ver Sofia crescer e se formar na universidade. E Roberto? Roberto se ouviu falando sobre sonhos que havia enterrado há anos. Sabe, disse ele, cortando um pedaço de peru,
quando eu era jovem. Eu queria construir casas populares, moradias dignas para famílias que não tinham condições de comprar um imóvel. E por que não fez isso? Perguntou Sofia. É porque no meio do caminho eu descobri que era mais lucrativo construir edifícios de luxo, apartamentos caros para pessoas que já tinham muito. Mas o senhor ainda pode fazer casas populares, disse Sofia com aquela simplicidade devastadora. O senhor tem dinheiro e conhece de construção. Não é tão simples assim, Sofia. Por que não? Roberto parou para pensar. Por que não era simples? Ele tinha o conhecimento, tinha os recursos, tinha os contatos. O que realmente o impedia? Na verdade, Roberto disse lentamente, talvez seja mais simples do que eu pensava. Após o jantar, eles se sentaram na sala para trocar os presentes. Sofia entregou a Roberto um desenho que havia feito durante a tarde. Era ele, Dona Helena e ela própria de mãos dadas em frente à casa azul, todos sorrindo. No alto do papel estava escrito Minha Nova Família. Roberto ficou sem palavras, olhando aquele desenho. Uma menina que ele conhecia há apenas 2 dias o considerava família. É a coisa mais bonita que já ganhei na vida. Roberto disse com voz embargada. Dona Helena entregou a ele um cachecol que havia tricotado nas últimas horas com a lã que ele trouxera. Para o senhor não sentir frio, ela disse simplesmente. Roberto pegou o cachecol e o colocou no pescoço. Era quente, macio, feito com carinho. Contrastava completamente com suas roupas caras, mas nunca havia usado nada que o aquecesse tanto. Era quase meia-noite quando o telefone de Roberto tocou. Era Carlos. Roberto, desculpe ligar tão tarde, mas preciso te contar uma coisa. O que foi? A Marina. Ela sofreu um acidente de carro hoje à noite. O mundo de Roberto parou. Como assim? Ela está bem? Está no hospital. Não foi grave, mas ela bateu a cabeça. Está consciente, mas os médicos querem mantê-la em observação. Roberto se levantou abruptamente. Qual hospital? Hospital São Luís. Roberto, ela estava perguntando por você. Eu vou para lá agora. Roberto? Sofia puxou sua calça. O que aconteceu? A Marina, aquela que eu te contei, ela se machucou. Preciso ir vê-la no hospital. Ela está muito machucada? Perguntou Sofia, preocupada. Não sei ainda, querida. Dona Helena se aproximou. Vá, Roberto, vá cuidar da pessoa que você ama. Mas eu estava passando o Natal com vocês e foi maravilhoso, disse Dona Helena. Mas agora sua Marina precisa de você. Vá. Sofia pegou o desenho que havia dado a Roberto. Leva isso para ela saber que você tem uma família que te ama. Roberto se ajoelhou e abraçou Sofia com força. Obrigados, minha querida, por tudo. Volta para nos contar como ela está? Volto, sim. Roberto chegou ao Hospital São Luís às 12h30 da madrugada de 25 de dezembro. Carlos estava na sala de espera. Como ela está? Consciente, mas com uma concussão leve. Os médicos dizem que vai ficar bem. Carlos olhou Roberto de cima a baixo. Cara, você está diferente. Roberto olhou para si mesmo. Estava usando o cachecol tricotado por Dona Helena sobre o terno caro. Carregava o desenho de Sofia na mão e tinha um brilho nos olhos que Carlos não via há anos. Posso vê-la? Quarto 304. Roberto subiu ao 3º andar com o coração disparado. Parou em frente ao quarto 304 e respirou fundo antes de bater na porta. Entre, veio a voz fraca de Marina. Roberto abriu a porta e a viu deitada na cama hospitalar, com um curativo na testa, mas acordada e alerta. Mesmo assim, ela continuava linda aos seus olhos. Oi, disse Roberto timidamente. Roberto! Os olhos de Marina se encheram de lágrimas. Você veio? Claro que vim. Roberto se aproximou da cama. Como você está se sentindo? Dor de cabeça, mas vou ficar bem. Marina notou o cachecol. Isso aí é novo no seu guarda-roupa. Roberto riu. É um presente de uma família muito especial que conheci. A menina das flores? Isso. Sofia e Dona Helena.
Marina observou Roberto com atenção. Havia algo diferente nele. Seus olhos, que estavam apagados há anos, tinham um brilho novo. Ele parecia mais humano. Roberto, me conta sobre elas. Roberto se sentou na cadeira ao lado da cama e contou tudo. Falou sobre o encontro com Sofia, sobre o convite para o Natal, sobre as conversas profundas, sobre como aquela família simples havia mexido com ele profundamente. Essa menina parece muito sábia, disse Marina, sorrindo. Ela me fez perguntas que ninguém nunca teve coragem de fazer. Roberto hesitou. Marina, ela me perguntou se eu era feliz, e eu não soube responder. E agora, sabe, estou aprendendo. Nos últimos 2 dias, eu me senti mais vivo do que nos últimos 5 anos. Marina estendeu a mão e tocou a de Roberto. Que bom. Você merece ser feliz. Marina. Roberto respirou fundo. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Você acha que ainda existe uma chance para nós? Marina ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as mãos entrelaçadas. Roberto, eu te amei muito. Parte de mim sempre vai te amar. Mas a pessoa que você era, aquela pessoa não tinha espaço para mim na vida dela. E se eu disser que não sou mais aquela pessoa? Você mudou em 2 dias? Não mudei. Eu me reencontrei. Roberto mostrou o desenho de Sofia. Olha isso. Marina pegou o papel e sorriu ao ver o desenho da família feliz. Ela te desenhou como parte da família dela. Em 2 dias, uma menina de 9 anos me deu mais amor incondicional do que eu dei para qualquer pessoa nos últimos anos. Ela me ensinou o que realmente importa. E o que realmente importa, Roberto? Você, as pessoas que amamos, os momentos simples, estar presente, de verdade presente, na vida de quem importa. Marina sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sempre quis ouvir isso de você. Marina, eu sei que não posso apagar os erros que cometi. Sei que machucei você, que escolhi o trabalho ao invés de nossa relação. Mas se você me der uma segunda chance, eu prometo que vou ser o homem que você merece. Roberto, eu vou vender metade da empresa. Vou focar em projetos que realmente façam a diferença, como aquelas casas populares que sempre sonhei em construir. Vou trabalhar para viver, não viver para trabalhar. Marina olhou profundamente nos olhos de Roberto. Ela conhecia aquele homem há mais de 20 anos. Sabia quando ele estava sendo sincero. Você realmente mudou, ela disse baixinho. Sofia me fez uma pergunta hoje. E se ela perdoar? Você nunca vai saber se não tentar. Então eu estou tentando, Marina. Estou pedindo sua segunda chance. Marina segurou o rosto de Roberto com as 2 mãos. Eu te amo, Roberto. Sempre te amei. Mas dessa vez é para valer. Não quero metade de você. Quero o homem inteiro. Você terá o homem inteiro. Eu prometo. Marina puxou Roberto para perto e o beijou. Foi um beijo cheio de perdão, de esperança, de recomeço. Quando se separaram, Roberto encostou a testa na dela. E quando você sair do hospital, quero que conheça Sofia e Dona Helena. Eu adoraria. Quero conhecer as pessoas que trouxeram meu marido de volta. Ex-marido. Roberto corrigiu, sorrindo. Por enquanto, Marina riu. Roberto pegou a mão de Marina e a beijou suavemente. Feliz Natal, amor. Feliz Natal, Roberto. Do lado de fora do hospital, os primeiros raios de sol do dia 25 de dezembro começavam a aparecer no horizonte. Roberto olhou pela janela e pensou em Sofia e Dona Helena, provavelmente dormindo tranquilas em sua casa simples, mas cheia de amor. Uma menina de 9 anos havia perguntado se ele passava o Natal sozinho, e essa pergunta havia mudado sua vida para sempre. Agora, pela primeira vez em anos, Roberto Mendes tinha certeza de que nunca mais passaria o Natal sozinho. Ele tinha uma família para voltar, tanto a nova quanto a que estava reconquistando. E, finalmente, depois de tanto tempo, Roberto sabia o que era ser verdadeiramente feliz. 3 meses se passaram desde aquele Natal que mudou a vida de Roberto Mendes para sempre.
Era uma manhã ensolarada de março, quando ele estacionou seu carro em frente ao terreno baldio na periferia de São Paulo. Ao seu lado, Marina observava os primeiros alicerces sendo construídos. É aqui que tudo vai acontecer, disse Roberto, apontando para as fundações que começavam a tomar forma. Data 50 casas populares, o primeiro projeto da nova fase da Mendes Construtora. Marina sorriu, vendo o brilho nos olhos do marido. Sim, eles haviam se casado novamente 2 semanas antes, numa cerimônia simples no cartório, com Sofia como daminha e Dona Helena como madrinha. Como está o cronograma? No prazo, em 6 meses, as primeiras famílias vão poder se mudar. Roberto pegou a mão de Marina. Sabe qual é a melhor parte? Sofia ajudou a escolher as cores das casas. Ela disse que toda casa precisa de cor para ter alegria. Nos 3 meses que se seguiram àquele Natal transformador, Roberto havia cumprido todas as promessas que fizera. Vendeu metade de sua empresa para Carlos, mantendo o controle apenas dos projetos de habitação popular. Diminuiu drasticamente sua carga de trabalho, priorizando qualidade de vida sobre quantidade de dinheiro. Mais importante que tudo, Sofia e Dona Helena haviam se tornado parte integral de sua vida. Ele as visitava pelo menos 3 vezes por semana, sempre levando presentes simples, material escolar para Sofia, ingredientes especiais para Dona Helena cozinhar, flores para alegrar a casa. Seu Roberto, uma voz familiar o chamou. Roberto se virou e viu Sofia correndo em sua direção, usando o uniforme da escola nova, onde havia conseguido uma bolsa de estudos, uma escola particular no centro da cidade, com ensino de qualidade. Sofia, como foi a aula de arte hoje? Maravilhosa! A professora disse que meus desenhos estão cada vez melhores. Sofia mostrou uma folha de papel. Olha, desenhei o projeto das casinhas que o senhor vai construir. Roberto pegou o desenho e se emocionou. Sofia havia desenhado as casas coloridas, com jardins na frente e famílias sorridentes nas portas. Está perfeito, minha querida. Vou emoldurar e colocar no escritório. Dona Helena se aproximou, caminhando mais devagar devido à idade, mas com o rosto radiante. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Marina. Oi, Dona Helena. Como está se sentindo? Marina a abraçou carinhosamente. Nos últimos meses, as 2 mulheres haviam desenvolvido uma amizade genuína. Muito bem. O Roberto insistiu que eu parasse de trabalhar como faxineira. Então agora tenho tempo para cuidar melhor da Sofia e fazer meus artesanatos. Era verdade. Roberto havia criado um salário mensal para Dona Helena, insistindo que era um pagamento pelos serviços de consultoria familiar que ela prestava. Na verdade, era sua forma de garantir que ela tivesse dignidade financeira sem aceitar caridade. Vovó está vendendo os cachecóis que ela faz, disse Sofia orgulhosa. As vizinhas adoram. Está dando muito certo, acrescentou Dona Helena. Quem diria que aos 67 anos eu ia descobrir um talento para negócios? Roberto riu. Talento para negócios, vocês 2 sempre tiveram. Sofia convenceu um empresário milionário a mudar de vida em 2 dias. Isso é puro talento comercial. Seu Roberto... Sofia puxou a manga da camisa dele. Posso fazer uma pergunta? Sempre pode, minha querida. O senhor é feliz agora? Era a mesma pergunta que ela havia feito 3 meses antes. Mas agora, Roberto tinha uma resposta completamente diferente. Sou sim, Sofia. Muito feliz. Como o senhor sabe, Roberto olhou ao redor, para Marina ao seu lado, para as casas sendo construídas, para Sofia e Dona Helena, para o céu azul de São Paulo. Porque quando eu acordo de manhã, estou ansioso para viver o dia. Porque tenho pessoas que amo e que me amam de volta. Porque meu trabalho está ajudando outras famílias a serem felizes também. E por quê? Acrescentou Marina. Ele aprendeu que ser rico de verdade não tem nada a ver com dinheiro no banco. Sofia assentiu com seriedade. É verdade?
A gente é rico quando tem amor. Falando em amor, disse Roberto, tenho uma surpresa para vocês duas. Que surpresa? Perguntou Sofia, animada. Roberto tirou do bolso uma chave dourada. A casa número 1 do conjunto habitacional vai ser de vocês. De presente. Dona Helena levou a mão ao peito. Roberto, nós não podemos aceitar. Claro que podem. É uma casa simples, 2 quartos, sala, cozinha e quintal. Sofia terá um jardim para plantar flores e a senhora terá espaço para criar seus netos, quando eles chegarem. Sofia pulou de alegria. Uma casa nossa? Nossa mesmo? Sua mesmo. Com escritura e tudo. Dona Helena começou a chorar. Roberto, você já fez tanto por nós. Vocês fizeram mais por mim do que imaginam. Vocês me devolveram a vida. Marina se aproximou e abraçou as duas. E agora somos uma família de verdade. Uma família grande e maluca, mas cheia de amor. Posso ver a casa? Perguntou Sofia. Vamos lá. Eles caminharam até a fundação da casa número 1. Era modesta, mas bem planejada. Sofia correu de cômodo em cômodo, imaginando como seria quando ficasse pronta. Aqui vai ser meu quarto, e aqui a sala onde vamos assistir filmes juntos, e olha que quintal grande, vovó. Roberto observou Sofia brincando e se lembrou do dia em que a conheceu, 3 meses atrás. Uma menina vendendo flores na chuva, que lhe fez uma pergunta simples que mudou tudo. Em que está pensando? Perguntou Marina, notando sua expressão pensativa. Estava pensando em como é engraçado o destino. Se eu não tivesse saído do escritório naquele dia específico, naquele horário específico, se não tivesse chovido, se Sofia não estivesse vendendo flores naquela esquina, você acredita em destino? Agora acredito. Acredito que algumas pessoas entram na nossa vida exatamente quando precisamos delas. Sofia voltou correndo para perto deles. Seu Roberto, quando a casa ficar pronta, vamos fazer uma festa? Claro, uma grande festa de inauguração. E vamos convidar todos os vizinhos? Todos os vizinhos. E vamos fazer uma ceia igual à do Natal? Roberto riu. Maior ainda. Sofia bateu palmas. Vai ser o dia mais feliz da minha vida. Do da minha também, disse Dona Helena, enxugando os olhos. E do meu, acrescentou Marina. E do meu, finalizou Roberto. Enquanto voltavam para o carro, Sofia segurou a mão de Roberto. Seu Roberto, posso fazer mais uma pergunta? Sempre. Se eu não tivesse perguntado se o senhor passava o Natal sozinho, o senhor acha que sua vida teria mudado do mesmo jeito? Roberto parou e olhou para aquela menina extraordinária. Não, Sofia, acho que não. Sua pergunta foi como uma chave que abriu uma porta que eu nem sabia que existia. Que bom que eu perguntei então. Que bom mesmo. E agora o senhor nunca mais vai passar o Natal sozinho, né? Roberto olhou para Marina, para Dona Helena, para Sofia e sorriu. Nunca mais, minha querida. Nunca mais. Quando chegaram em casa, na casa que Roberto e Marina haviam comprado na Vila Madalena, a apenas 2 quadras da antiga casa de Sofia e Dona Helena, eles se sentaram no jardim para tomar um lanche. Sabe, disse Roberto, tenho pensado muito no que Sofia me ensinou naqueles 2 dias. O que exatamente? Perguntou Marina, que às vezes as perguntas mais simples têm as respostas mais profundas. Você passa o Natal sozinho? Você é feliz? Perguntas que uma criança de 9 anos faz naturalmente, mas que nós, adultos, temos medo de fazer ou de responder. Sofia, que estava desenhando no caderno novo, levantou a cabeça. É porque os adultos complicam tudo. As crianças veem as coisas como elas são. Exato, concordou Roberto. E vocês me ajudaram a voltar a ver as coisas como elas são. E como elas são? Perguntou Dona Helena. Simples. A vida é feita de momentos como este. Pessoas que amamos sentadas junto, conversando, rindo, fazendo planos. Não precisa de mais nada além disso para ser feliz. Marina pegou a mão de Roberto. Você sabe que eu sempre soube disso, né? Sempre tentei te mostrar. Eu sei. Mas às vezes a gente precisa perder tudo para entender o valor do que tinha. Roberto beijou a mão de Marina. Desculpa ter demorado tanto para entender.
O importante é que você entendeu. Sofia parou de desenhar e olhou para eles. Vocês vão ter filhinhos? Marina e Roberto se entreolharam e riram. Estamos conversando sobre isso, disse Marina. Por que pergunta? Porque eu sempre quis ter irmãozinhos. E agora que vocês são minha família... Sofia, disse Roberto, ajoelhando-se na frente dela, independente do que acontecer, você sempre será nossa filha do coração. Sempre. E eu sempre vou ser sua filha do coração também. Dona Helena observava a cena com lágrimas nos olhos. Vocês sabem que Sofia tem razão sobre uma coisa? O quê? Perguntaram todos ao mesmo tempo. A gente reconhece as pessoas solitárias pelo jeito que elas olham. Roberto, quando te conheci, você tinha olhos tristes. Hoje, seus olhos brilham. Roberto sentiu um nó na garganta. É porque hoje eu tenho motivos para eles brilharem. Sempre teve, disse Sofia. Só precisava lembrar quais eram. Quando o sol começou a se pôr naquele dia de março, Roberto olhou ao redor e pensou em como sua vida havia mudado completamente. 3 meses antes, ele era um homem rico e solitário. Hoje era um homem verdadeiramente rico, rico em amor, em família, em propósito. Seu Roberto, Sofia disse, bocejando. Amanhã o senhor vem jantar com a gente? Claro que venho, não perderia por nada. E vai trazer a Marina? Vou. E vamos desenhar juntos? Vamos. Sofia sorriu, satisfeita. Então vai ser um dia perfeito. Roberto a abraçou. Todos os dias são perfeitos quando a gente tem família. E era verdade. Roberto Mendes havia descoberto que a pergunta "Você passa o Natal sozinho?" não era apenas sobre o Natal. Era sobre a vida inteira. E agora, finalmente, ele tinha a resposta certa. Não. Ele nunca mais passaria nenhum dia sozinho. Porque havia aprendido que a verdadeira riqueza não estava nos prédios que construía ou no dinheiro que ganhava, mas nas pessoas que escolhia amar e que escolhiam amá-lo de volta. Isso, Roberto finalmente entendeu, era o que realmente importava.